meus amigos do QAP Concurseiros, bora para a parte 3, aula de lei de drogas. Agora nós iremos falar sobre a repressão, iremos falar diretamente sobre o tráfico. Aula passada nós falamos sobre o usuário, sobre o porte para consumo pessoal, posse para consumo pessoal daquele indivíduo que está sujeito às penalidades de advertência, programas comunitários, medida educativa, prazo de 5 meses, se for reincidente 10 meses. Caso ele se recuse, admoestação verbal e multa sucessivamente e um prazo de prescrição de 2 anos. Show! Na aula de hoje nós iremos detalhar, destrinchar a parte de repressão de tráfico em si. Então, sem enrolação, bora para o nosso slide. Meu Instagram está aí, Prof. Rodrigo Montes. Fique à vontade para mandar qualquer dúvida que tiverem. Vamos embora trabalhar sobre a repressão em si, começando a falar da repressão à produção não autorizada de tráfico ilícito. Primeiro nós vamos começar a falar sobre a plantação, as glebas, onde estão essa plantação, qual é o procedimento que ocorre. Pessoal, de imediato, se o delegado de polícia encontrou plantações ilícitas, elas têm que ser destruídas imediatamente. Não há prazo aqui para você iniciar essa destruição, ela tem que ser destruída imediatamente. Porque nós temos 3 prazos, os outros 2 nós ainda iremos ver no futuro. Mas quando a plantação ela é encontrada, ela é imediatamente destruída. Quando é a droga em si, são 15 dias para a destruição. E se não tiver prisão em flagrante, esse prazo pode ser estendido até 30 dias. Então perceba que nós estamos falando aqui especificamente de plantações. Então as plantações, essas sim serão imediatamente destruídas. Outras coisas que já caíram em prova é quem é que tem essa atribuição? É o delegado de polícia. Não há necessidade aqui de autorização judicial. Eu não preciso que o juiz autorize para que seja feita a destruição dessas plantações ilícitas. Mas o próprio delegado ele tem essa atribuição de ordenar a imediata destruição dessas plantações ilícitas. Outra coisa que costuma cair em prova, pessoal, é necessário que haja autorização do órgão do SISNAMA, Sistema Nacional do Meio Ambiente, para que haja essa destruição? Não precisa de autorização prévia. O cara que não estudou essa lei e chega na hora da prova, o cara vai achar que realmente precisa. Ele vai falar, com certeza deve precisar de autorização para fazer a queima, enfim. Não, aqui pessoal, é desnecessário, é dispensada a autorização do SISNAMA para que seja realizada essas destruições, incinerações dessas plantações ilícitas. Perfeito? Essas glebas, essas terras cultivadas com as plantações ilícitas, elas serão expropriadas. O que quer dizer isso, pessoal? Que o indivíduo ele vai perder suas terras sem indenização. Ele vai perder as terras onde foram encontradas ali aquelas plantações ilícitas. E perceba que nesses casos ele não irá receber indenização nessas terras. Ele vai perder, simplesmente ele vai perder o direito de usufruir daquelas terras, porque isso será expropriado. É uma forma, pessoal, de tentar desmotivar, dissuadir, de intimidar o indivíduo. Mostrar para ele, se você quiser utilizar seu terreno para fazer plantações ilícitas, para plantar drogas, enfim, perceba que nesse caso ele está correndo o risco de perder as suas terras ali. E o interessante é que é sem indenização. Show de bola! Vamos seguir. O artigo 33 é onde começa realmente a falar do tráfico. E aqui a gente tem que falar algumas coisas interessantes. Primeira coisa, nós vamos ver vários verbos. Daqui do início até aqui é um monte de verbo. Por quê? Por que o legislador colocou tanto verbo assim? Porque ele só pode punir se tiver uma legislação, é rol taxativo. Eu só posso punir alguém que fabrica drogas se eu encontrar a palavra fabricar no caput. Tá aqui, fabricar. Beleza? Então perceba que ele teve que prever todas as ações possíveis para penalizar todos os indivíduos relacionados ao tráfico. Por isso essa quantidade de verbos. Lembra que, da mesma forma que lá no usuário, aqui nós vamos chamar de crime de ação múltipla, ou tipo penal misto, crime de ação múltipla. Quer dizer que, ainda que o indivíduo pratique mais de uma das ações aqui presentes, ele irá responder apenas por uma só. Irá responder por uma só. Por quê? Porque, ainda que o indivíduo importe, exporte, nem é contrabando, é a lei mais específica que é a lei de drogas. Aquele remédio que ele prepare, ainda que ele faça mais de uma dessas ações, ele irá responder por um crime apenas para evitar o bis in idem, que ele responda mais de uma vez pelo mesmo fato.
Então, aqui, de azul, deixa eu colocar de azul aqui. Todos esses verbos que eu estou grifando, eu vou chamar esses verbos de crimes permanentes, viu, pessoal? Crimes permanentes. Crimes instantâneos. Por que crimes instantâneos? Permanentes é o que está grifado de preto. Por que crimes instantâneos? Porque eles não se perduram ao longo do tempo. Eles se consumam somente naquele momento em que está acontecendo, por exemplo, a produção, ou naquele momento em que está acontecendo a fabricação. Então, eles não se alongam no tempo. Os crimes permanentes, que são esses que eu vou colocar aí de laranja, ter em depósito, perceba que ter em depósito, durante todo o período que está em depósito, ele está incorrendo nesse crime de tráfico. Então, ele se alonga ao longo do tempo. É isso que a gente vai chamar de crimes permanentes. Todas as condutas aqui no tráfico são condutas dolosas, beleza? Então, o agente ele age com a intenção de praticar o crime, ele age com a intenção realmente de expor a venda, de oferecer, e isso faz com que haja aí a característica de ser crimes dolosos, perfeito? Vamos seguir. Um detalhe importante antes da gente seguir, muito importante na verdade. Vamos ler rapidinho uma vez esse artigo para a gente poder comentar algumas coisas e depois a gente faz alguns adendos. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, pessoal, ainda que gratuitamente. Isso quer dizer o seguinte, se eu uso uma pequena quantidade de drogas para o meu consumo pessoal, eu estarei incorrendo no crime de usuário, do artigo 28 que nós comentamos na aula passada. Mas se eu pego uma quantidade dessa droga e passo ela para outra pessoa, ainda que gratuitamente, sem objetivo de lucro, já é tráfico, meu amigo. Aqui você já vai responder com uma pena pesada, pena de reclusão. Tá? Então é muito importante entender que o tráfico ele entra mesmo que não haja objetivo de lucro. Mesmo que aqui o foco seja simplesmente fornecer a terceiros. O simples fato de fornecer a terceiros é o suficiente para enquadrar no tráfico aqui. Mesmo que seja pequena quantidade, viu, pessoal? Mesmo que seja pequena quantidade, desde que não se enquadre lá no princípio da insignificância. Porque nós já mostramos que o princípio da insignificância, desde 2019, ele se aplica a essas situações. Beleza? Então é reclusão de 5 a 15 anos. Reclusão de 5 a 15 anos. Perceba que a pena aqui é de reclusão, aqui a pena é restritiva de liberdade, prazo de 5 a 15 anos. Nós vamos ver aí do parágrafo 1º, que segue na mesma linha do caput. Eu coloquei 3 pontos aqui, para a gente não precisar ficar voltando, né? Falar todos esses verbos, ó. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Então daqui até todos os verbos que ele comenta aqui, ele repete no parágrafo 1º. Então a gente vai usar aqueles mesmos verbos, que a gente não precisa decorar isso, pelo amor de Deus, não vai cair isso. Só precisa entender aqui realmente o que fala o caput e o parágrafo 1º. E aqui ele vai estar falando de produto químico, insumo ou matéria-prima. Por exemplo, aqui, pessoal, é interessante, porque mesmo que não esteja na lista da Anvisa esse produto químico, mas desde que seja comprovado que ele seria utilizado para preparação de drogas, e incorrerá nesse crime aqui. O que eu posso citar como exemplo? A própria acetona. A acetona, sim, ela é um produto químico, a matéria-prima que, se utilizada para o destino à preparação de drogas, ela será, o indivíduo que estiver utilizando essa matéria-prima, incorrerá no crime de tráfico, parágrafo 1º. Beleza? Aqui, quem semeia, cultiva ou faz a colheita de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas, aqui nós estamos falando não do produto químico mais, mas da colheita de plantas em si, a pessoa que semeia, que cultiva, né, ou que faz a colheita dessas plantas aí, que se constituem em matéria-prima, também estará incorrendo nessa pena do tráfico, aqui, equivalente à pena do caput, né, reclusão de 5 a 15 anos. Pessoa que semeia, que cultiva, né, com um fito de realmente traficar. E também quem utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tenha propriedade. Aqui nós estamos falando do próprio local em si. Ó. Perceba que aqui o indivíduo que tem propriedade do local, que ele tem posse do local, que ele administra, que ele é guarda ou vigilante do local,
ou que consciente que outro utiliza, ele é responsável. Porque perceba o seguinte, ainda que não seja ele que esteja comercializando, não seja ele que esteja vendendo, comprando, transportando em si, mas ele cedeu o lugar, ele cedeu o espaço com aquela finalidade. Se comprovado que o proprietário sabia que o seu espaço estava sendo utilizado por terceiros para a prática do crime de tráfico de drogas, ele irá responder equivalente ao tráfico de drogas. Irá responder aqui no parágrafo 1º com pena também de reclusão de 5 a 15 anos. Então, aqui quem responde é o responsável pelo local. Tá? O cara que tem a propriedade, a posse, a administração, guarda ou vigilância. Beleza, pessoal? E que também agora com alteração recente em virtude do pacote anticrime, nós temos que quem vende, entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas a agente policial disfarçado, nós já vamos falar o que é o agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Pessoal, presta bastante atenção aqui. Aqui nós estamos falando do indivíduo... Primeiro vamos entender o que é o agente policial disfarçado. Deixa eu ficar um pouquinho mais no canto aqui. Beleza. O que é o agente policial disfarçado? Não confunda o agente policial disfarçado com um agente provocado lá do artigo 17 do Código Penal, que é aquele agente que, por si só, ele induz uma pessoa que não tinha uma ideia anterior a respeito do tráfico, mas ele coloca essa ideia do tráfico na cabeça de uma pessoa e por causa disso a gente vai lá e pratica um ato ilícito relacionado ao tráfico. Não, aí seria crime impossível porque isso quem deu causa foi o próprio agente policial, que seria crime impossível. Porque ele que colocou a ideia do tráfico na cabeça de uma pessoa que não tinha relação nenhuma com o tráfico antes. Mas não é esse o agente policial disfarçado. Isso é o agente provocado. Também não é o agente infiltrado lá da Lei de Organizações Criminosas, porque o agente infiltrado, pessoal, ele depende de autorização judicial e ele tem o filtro de ficar um longo período acompanhando ali aquela organização criminosa para tentar desmantelar e montar um organograma dela, encontrar os autores, o funcionamento, a divisão de tarefas, a estrutura ordenada, enfim. Aqui o agente policial disfarçado, a primeira coisa é que ele tem que ter um conhecimento prévio de que há razões para que levem ele a crer que aquele indivíduo realmente estava já ligado ao tráfico. Ou seja, o indivíduo que ele vai investigar ali já estava relacionado ao tráfico anteriormente. Ele não vai criar uma ideia nova na cabeça desse indivíduo. Esse indivíduo já estava com ligação para o tráfico. Então perceba a seguinte situação. Esse agente policial disfarçado, ele chega nesse indivíduo que ele já tinha razões prévias de que havia ligação com o tráfico, de que tinha ligação com o tráfico. Ele chega pro cara e fala, ó, eu tô aí sempre acompanhando vocês aí no bairro e tal, tava querendo comprar uma droga, te dou aqui R$50, pega lá, 2 papelotes para mim, por favor, e etc. Aí o cara vai lá, desconfia e tal, mas de qualquer jeito vai lá pegar a droga e traz para ele. Só que ele é um agente policial disfarçado, ele pode efetuar a prisão em flagrante de imediato. Mas, de novo, o agente policial disfarçado ele não precisa de autorização judicial, ele pode agir de imediato em prisão em flagrante, mas ele não pode criar uma ideia nova na cabeça do indivíduo. Já tem que ter em mente ali de que havia razões suficientes para acreditar na autoria do indivíduo que ele solicitou, que ele pediu a droga ali, né, para que ele possa realizar a prisão em flagrante. Então, quem vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas a esse policial disfarçado, por isso que ele fala, quando presentes elementos probatórios razoáveis da conduta criminosa pré-existente, ou seja, já tinham elementos que indicassem que aquele indivíduo realmente estava ligado ao tráfico, beleza, aí vai incorrer aqui também no tráfico, parágrafo 1º, pena de 5 a 15 anos de reclusão. Beleza? Figura nova do agente policial disfarçado, veio com um pacote anticrime, então é importante para vocês aí, porque isso pode cair na sua prova sim. Detalhe, o tráfico em si, ele é vedado vedada fiança, vedada anistia, vedado indulto, vedado graça, vedado sursi. Então a graça, anistia e indulto são formas de perdão, né, da pena. Seja pelo Congresso Nacional, seja pelo Presidente da República, seja individual, seja coletivo. A grande questão é que é vedado qualquer forma de perdão da pena do indivíduo. É vedada a fiança, ou seja, é inafiançável os crimes aqui de tráfico, inafiançável, e é insuscetível de sursi, quer dizer, é vedado a suspensão condicional da pena. Então vamos colocar aí, suspensão condicional da pena
suspensão condicional da pena é vedado, sursi é vedado, beleza? São 3 vedações, mas uma coisa que a gente não pode esquecer, pessoal. Por isso que eu coloco que a AP jurisprudência, já foi julgado isso, é possível, depois eu coloco os acentos, que aqui não tem como colocar. É possível liberdade provisória. É possível liberdade provisória. E também é possível conversão da pena em restritiva de direitos. Beleza? Então, 2 coisas que são possíveis, isso vai até contra o que está lá no artigo 44, mas é uma jurisprudência. A jurisprudência já entendeu que é possível sim liberdade provisória e é possível sim conversão da pena em restritiva de direitos. Isso está lá previsto no artigo 44 da nossa legislação, mas já é importante aqui para a gente deixar isso claro, é uma jurisprudência e é algo que cai em concurso público também, por isso eu chamo a atenção agora já. Ele é insuscetível de fiança, insuscetível de sursi, de graça de induto, mas é passível sim de liberdade provisória, é possível também a conversão da pena restritiva de liberdade em restritiva de direitos. Beleza? O aluno que é AP, ele não vai errar uma questão dessa na prova, ele vai garantir sua pontuação aí. Show de bola. Sigamos adiante então. Vamos lá, parágrafo 2º e parágrafo 3º ainda do artigo 33, pessoal. Perceba, a primeira coisa que eu já vou chamar a atenção, não é mais reclusão, aqui é mais leve, é detenção. As 2 penas do parágrafo 2º e do parágrafo 3º, penas de detenção. Vamos entender cada uma delas primeiro. Induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga. Detenção de 1 a 3 anos e multa. Pessoal, detenção de 1 a 3 anos. Detenção de 1 a 3 anos e multa. Perceba que aqui induzir significa o que? Dar a ideia, colocar a ideia na cabeça de uma pessoa. Instigar é só você reforçar a ideia. A pessoa fala, acho que eu vou começar a trabalhar com tráfico, tal. Você instiga ela, não, vai mesmo, tô ganhando muito dinheiro com isso, que não sei o quê. Induzir não, induzir é você colocar na cabeça dela uma ideia que ainda não existia. Eu falei, pô, vai lá, começa a trabalhar com tráfico pra você ver o tanto de dinheiro que você vai ganhar, que não sei o quê. Né? Então, são verbos diferentes, induzir e instigar. Ou auxiliar alguém ao uso indevido de drogas. Pessoal, presta bastante atenção. Aqui, o que se discutiu recentemente nos tribunais superiores era a marcha da maconha. Será que a marcha da maconha seria enquadrada no parágrafo 2º do artigo 33, induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de drogas? Não, pessoal. Por quê? Porque a marcha da maconha, a pessoa está ali exercendo sua livre expressão, né, ao seu direito de liberdade de expressão. A grande questão é que se durante essa marcha da maconha alguns indivíduos ali presentes instigam, induzem outras pessoas a realmente consumirem ou a traficarem droga, aí sim vai incorrer nesse parágrafo 2º, tá? Mas não a simples marcha da maconha defendendo a legalização da maconha, isso é permitido, não é vedado, tá? Não incorre nesse crime aqui. Se a pena de detenção mínima é de 1 ano, quando a pena de detenção não excede 1 ano, a gente fala que é possível a suspensão condicional do processo, beleza? É possível a suspensão condicional do processo. Ou seja, durante o período que está rolando o processo, é possível ele pedir a suspensão de 2 a 4 anos e passar por um período ali que ele tem que preencher alguns requisitos, cumprir algumas normas, enfim. Beleza? Continuando. Parágrafo 3º, ele fala, esse cai muito em prova também, viu? Oferecer droga eventualmente e sem objetivo de lucro à pessoa do seu relacionamento, para juntos a consumirem. Primeiro vamos caracterizar algumas coisas. Primeiro, oferecer droga. Segundo, eventualmente. Terceiro, sem objetivo de lucro. Quarto, a pessoa do seu relacionamento. E 5, para juntos consumir. Tem que estar presente esses 5 requisitos, senão se um deles já falhar, não vai ter esse benefício. Porque isso aqui é como se fosse o tráfico. Não, como se fosse não. O nome desse artigo, pessoal, já é bom anotar aí agora. O nome desse artigo é chamado de, deixa eu colocar de azul, tráfico de menor potencial ofensivo. Tráfico de menor potencial ofensivo. Professor, por que é tráfico de menor potencial ofensivo? Jovem, calma, olha só. Se a pena máxima ela não excede 2 anos,
Se a pena máxima é de 1 ano, é menor do que 2 anos, a gente chama isso de IMPO. O que é um IMPO? Infração de menor potencial ofensivo. Beleza? Então, primeira coisa, o cara vai oferecer droga. Esse oferecimento de droga tem que ser sem objetivo de lucro, tem que ser gratuito. Se envolver dinheiro, filhão, aí já era. Aí vai lá pro CAPT, vai lá pro tráfico de 5 a 15 anos. Mas aqui é sem objetivo de lucro. Não pode ser habitual, tem que ser eventualmente, né, essa situação. Não pode ser algo que é recorrente. A pessoa do seu relacionamento, por exemplo, a sua namorada ou seu namorado, para juntos a consumirem. Pessoal, da mesma forma, se você oferece para que ela seja consuma em algum outro lugar longe de você, também não vai ser beneficiado aqui no tráfico de menor potencial ofensivo, não. Tem que estar claro que é para juntos a consumirem. Perfeito? E aí sim, se oferece eventualmente sem objetivo de lucro, a pessoa do seu relacionamento para juntos a consumirem, nós temos esse exemplo lá na Cidade de Deus, naquele filme, onde eles vão juntos para a praia, né? O pessoal, eles estão começando a namorar lá, vão juntos para a praia, ele oferece a ela sem objetivo de lucro para juntos consumirem, né? Então, seria esse exemplo do tráfico de menor potencial ofensivo. Pessoal, um detalhe importante aqui, que aqui nós vamos ter o quê? Detenção de 6 meses a 1 ano, infração de menor potencial ofensivo. Pena leve, tanto esse parágrafo 3º como esse parágrafo 2º são penas de detenção. Essas condutas não são equiparadas a crimes hediondos, pessoal. As condutas equiparadas a crime hediondo, artigo 33 e o parágrafo 1º que nós falamos até agora. Beleza? Só o tráfico em si e aquele parágrafo 1º também, conduta equiparada ao tráfico. Show de bola? Excelente. Sigamos então, vamos lá, falar sobre o tráfico privilegiado, pessoal. A figura privilegiada ela já leva a gente a pensar que é algo que vai reduzir a pena. Quando é que um indivíduo se enquadrará dentro do tráfico privilegiado? Ele tem que atender a alguns requisitos de forma cumulativa. Quais são esses requisitos? Primeiro que ele tem que ser primário. E aqui eu já chamo uma atenção especial de vocês, pessoal. Quando o indivíduo ele vai lá e ele, primeiro, ele já foi criminalizado por consumo pessoal, consumindo de usuário, artigo 28, usando droga para o seu consumo pessoal. Se depois ele pratica o crime de tráfico, ele será reincidente? A pergunta que eu faço é, ele primeiro foi condenado pelo crime de usuário, que não pode ser condenado a pena restritiva de liberdade, já falamos, medida educativa, serviço comunitário, advertência, enfim. Mas ele primeiro foi condenado, né, pelo crime de usuário. A pergunta que eu faço é, se ele depois comete o crime de tráfico, ele perde o seu caráter primário? Não, pessoal, não, porque isso já foi julgado pelos tribunais superiores, isso iria ferir, né, o princípio da proporcionalidade. Perceba que são penas com proporção muito distantes. Então não há o que se falar aqui em reincidente ao usuário, beleza? Ótimo. Segunda coisa que eu quero falar é que aqui as penas serão reduzidas de 1/6 a 2/3. Penas reduzidas de 1/6 a 2/3. Quando nós formos falar lá do artigo 40, que as penas aumentam de 1/6 a 2/3, lá, pessoal, perceba que o caso de aumento de pena é da mesma proporção aqui, é de 1/6 a 2/3 também, da mesma forma que aqui reduz de 1/6 a 2/3. Beleza? Aqui nós temos que o indivíduo ele tem bons antecedentes, tem que ter bons antecedentes. O juiz, logicamente, para ver se ele merece ou não essa redução de pena, ele vai olhar o passado desse indivíduo, sua conduta social, seus antecedentes, e ele não pode se dedicar às atividades criminosas nem integrar organizações criminosas. Então ele precisa desses 3 requisitos juntos, né? Não pode ser, ele tem que ser um traficante eventual, não pode ser um traficante contumaz também, né? Tem que ser um traficante eventual, não se dedica a atividade criminosa nem integra, então tem que ter todas essas 3 condições cumuladas, aí sim ele poderá se beneficiar. Os tribunais superiores já entenderam que os mulas, né? O que são os mulas? Os indivíduos que transportam a droga de um lugar para o outro, entregam aqui, entregam ali, eles também podem ser beneficiados com essas condições do tráfico privilegiado. Beleza? Então, de novo, o usuário não gera reincidência. E um detalhe para a gente fechar essa parte aqui, que o tráfico privilegiado não
não é equiparado a crime hediondo. Beleza? Não é equiparado a crime hediondo. O tráfico privilegiado não é equiparado a crime hediondo. Beleza? Então, o indivíduo que pratica o tráfico privilegiado não é equiparado. Só um último detalhe para a gente comentar. Isso já foi também pelo STF, né? Já tiveram aí publicações mostrando que não é equiparado a crime hediondo. A tentativa, pessoal, ela reduz de 1/3 a 2/3. 1/3 a 2/3. É possível a tentativa? Sim. Só que a redução dela está prevista onde? Lá no Código Penal. Aqui vai ser a lei de drogas, ela vai utilizar-se dessas informações do Código Penal. A tentativa reduz a pena, né? Reduz a pena de 1/3 a 2/3. É diferente da redução que nós temos aqui no tráfico privilegiado. Só para deixar isso claro. Beleza? Show, nós já estamos aí com 25 minutos. Vamos lá, ainda mais para frente um pouquinho, para a gente chegar até o artigo 39. Esse artigo 34, pessoal, vou ler rapidinho com vocês, mas ele não tem muita complicação não. Vamos lá. Fabricar, adquirir, utilizar, transportar, oferecer, vender, entregar a qualquer título, possuir, guardar ou fornecer, ainda que gratuitamente, maquinário. Aqui é o ponto-chave desse artigo. Aqui ele está falando de quê? Maquinário. Você que fabricou um maquinário, que utiliza, que transporta esse maquinário, aparelho ou instrumento que serve para fabricar drogas, preparar ou produzir drogas, sem autorização e desacordo com determinação legal, estará incorrendo nesse crime da lei de drogas também. Tá? Perceba o seguinte, pessoal, nesse artigo 34, o simples fato de você fabricar, você já vai incorrer nesse crime. Se você só utiliza esse aparelho, você incorre aqui no artigo 34 também. Se você, de qualquer forma, fornece um aparelho que é utilizado, destinado a preparar essas drogas, também incorrerá aqui. A pena aqui é de 3 a 10 anos de reclusão. Beleza, pessoal? 3 a 10 anos de reclusão. Não cheguei a colocar aqui. 3 a 10 anos de reclusão. Um detalhe é que aqui o indivíduo ele pode ser penalizado, pessoal, nos próprios atos preparatórios. Quem assistiu Breaking Bad sabe muito bem o que eu estou falando, né? Lá eles tinham todos os maquinários, todos os equipamentos necessários para produzir a metanfetamina. Aqui nós estamos falando da mesma coisa. Você vai ter produção de drogas através do maquinário, aparelho, e quem tem porte, quem tem a posse desses aparelhos, quem fabricou, quem está utilizando, quem vendeu, irá responder também pelo artigo 34. Tanto quem oferece, quanto quem vende, quanto quem recebe, quem adquire. Então 3 a 10 anos de reclusão. Pessoal, um detalhe importante aqui no iter criminis, o indivíduo ele pode ser penalizado nos próprios atos preparatórios. Quer dizer, se você tem os equipamentos que estão claros ali, que eles seriam destinados a fabricar drogas, ainda que você não tenha produzido uma droga sequer, você será responsabilizado. Porque aqui nos próprios atos preparatórios, você já pode ser criminalizado pela conduta de ter esses maquinários destinados à fabricação de drogas. Show? Artigo 35 fala sobre a associação para o tráfico, e aqui a informação mais importante dessa associação. A associação para o tráfico, ela envolve 2 ou mais pessoas, pessoal. 2 ou mais pessoas. Lá do Código Penal, no artigo 288, a associação criminosa enquadra 3 ou mais pessoas. E cuidado, na lei de drogas a associação aqui é de 2 ou mais pessoas. E aí nós temos que entender algumas situações, pessoal. Se esses indivíduos se associam, mas não praticam o crime de tráfico em si, se eles se associam para o fim de praticar reiteradamente ou não a prática dos crimes do artigo 33, se eles se associaram, mas não praticaram, responde somente pelo artigo 35. Mas perceba que se eles associam, mas praticam os crimes, se eles associam, mas praticam dos crimes, ele irá responder em concurso. Beleza, pessoal? Detalhe importante é que é necessário que essa associação tenha característica de estabilidade e permanência das pessoas, dos membros ali desse grupo, dessa associação. Porque se não tiver estabilidade e não tiver permanência, será simplesmente concurso de pessoas. Aí não enquadrará aqui no artigo 35. Beleza? Tem que ter 2 ou mais pessoas com o fim de praticar reiteradamente ou não os crimes de tráfico, mas perceba que essas 2 pessoas aqui tem que ter a necessidade de que seja estável, que seja permanente.
Show? Se não praticou nenhum dos crimes, só o artigo 35. Se ele praticou um dos crimes aqui, ele irá o quê? Responder em concurso com o artigo 35 mais o artigo do tráfico. Um detalhe é que aqui, pessoal, no artigo 35, essa conduta também não é equiparada a crimes hediondos. Bora, artigo 36 é a pena mais pesada que nós temos na lei de drogas. Pena de 8 a 20 anos, pessoal, 8 a 20 anos de reclusão. Aí você fala, caramba, mas por que uma pena tão pesada? O legislador ordinário, pessoal, ele entende que quem financia, pessoal, é o cara que realmente dá o dinheiro, mas não interfere nas decisões do grupo do tráfico. Quem custeia é o cara que dá o dinheiro, mas interfere nas decisões também daquele grupo. Então, o cara que financia ou custeia, ele vai estar enquadrado aqui nesse artigo, tanto que financia o tráfico como um todo, ele vai estar enquadrado aqui no artigo 36, de 8 a 20 anos, porque entende-se que ele é o cara que mantém o tráfico. O cara que financia é o cara que reforça a base. Sem entrar dinheiro ali, aquele tráfico seria dissolvido. Então perceba que é ele que está mantendo aquele tráfico, é ele que está fortalecendo aquele tráfico, é ele que está fazendo com que mais pessoas se envolvam com aquele tráfico. Por isso o legislador ordinário quis colocar uma pena mais pesada para quem financia ou para quem custeia o tráfico. Só que nós temos algumas situações, pessoal. Perceba que esse financiador contumaz que se dedica para essa atividade tem que ser, primeira coisa, de forma reiterada. Tá? Ele tem que ser de forma reiterada, esse financiador. Um outro detalhe que a gente tem que ver aqui, pessoal, é o seguinte. Quando um indivíduo ele financia, mas não pratica nenhum ato previsto lá no tráfico, na lei de drogas, quando ele financia ou custeia apenas, ele irá responder somente pelo artigo 36, beleza? Agora, se ele financia e pratica uma das condutas do tráfico ainda, ele irá responder não mais pelo 36, mas ele irá responder pelo artigo 33, com causa de aumento lá do artigo 40, que a gente ainda não viu, mas vai ver na próxima aula. Então, se ele só financia, ele responde pelo 36. Mas se ele pratica o tráfico junto e financia, então ele vai responder pelo artigo 33, mais o caso de aumento de pena lá do artigo 40 do tráfico em si. Beleza? E nós temos também a possibilidade do indivíduo que se autofinancia no tráfico, né? O seu próprio autofinanciamento. E também, o indivíduo que vai lá, compra e vende para se autofinanciar, ele também irá responder do artigo 33 com caso de aumento de pena, porque o financiamento também é um caso de aumento de pena lá. Beleza, pessoal? Isso é importante para a gente deixar bem claro essas diferenças aqui. Então, aqui é aquele indivíduo que tem ali uma atuação contumaz, né? Uma atuação habitual de financiar, se ele dê uma atenção reiterada para o tráfico, né? Ele se atue de forma reiterada. E lá no artigo 37, a gente vai chamar esse artigo aqui de artigo subsidiário. A gente já vai entender o porquê. Subsidiário. Por que o artigo 37 é subsidiário? Colaborar como informante, aqui é o informante, com um grupo, organização ou associação destinados à prática de qualquer dos crimes de tráfico. Pessoal, o informante é o cara que vai lá, por exemplo, e liga, ó, vai ter uma atuação da polícia aí hoje, na parte da tarde, já avisa o grupo todo, já avisa geral, pra galera esconder as drogas, plá. Esse informante, seja ele funcionário público ou não, se for funcionário público é caso de aumento de pena, mas esse informante, perceba que ele vai responder aqui no artigo 37. Detalhe é que, se esse informante está ligado a algum dos crimes de tráfico, ele não responde pelo artigo 37, e sim pelo de tráfico. Por isso a gente chama esse artigo de artigo subsidiário. É o artigo subsidiário por quê? Porque ele irá responder pelo crime que ele praticou. Só vai responder pelo artigo 37 quando ele não tem nenhuma ligação com o tráfico, ele simplesmente fez o papel de informar. Então, algum policial, por exemplo, que sabe que vai ter uma grande diligência, uma grande ação da polícia naquela favela, por exemplo, ele vai lá e avisa o grupo vai lá e avisa o pessoal para que eles possam se prevenir e evitar a ação da polícia. Beleza? Por isso, chamado de subsidiário. Vamos lá, já estamos finalizando antes de começar algumas questões. O único artigo que tem um tráfico culposo é o artigo 38. E existe a modalidade culposa, então, do tráfico? Sim. E essa modalidade culposa, pessoal, ela é crime próprio. Significa o quê? Vamos lá. É crime próprio. Significa que somente algumas pessoas podem ser o sujeito ativo nesse caso.
Quem é que pode ser o sujeito ativo aqui? O próprio médico, o dentista, né? Porque o próprio médico e o dentista, eles podem eles podem prescrever. Quem pode prescrever? Médico e dentista, veterinário para animais. Mas quem é que pode ministrar? Quem pode ministrar? O próprio farmacêutico, enfermeiro, médico, dentista. Tá? Então é crime próprio para esses agentes. Eles, de forma culposa, é tráfico culposo, sem intenção de praticar qualquer fim, né? Prescreve o ministro drogas sem que delas necessite o paciente ou faça em dose excessivas. Imagina o cara que está lá sentindo um monte de dor, vai lá e o médico decide dar doses excessivas de morfina a ele. E aí ele vai lá e tem um mal súbito e sente mais dores ainda, passa muito mal, chega quase a morrer ali. Então o médico ele vai responder por tráfico culposo. Por quê? Porque ele usou doses excessivas de forma culposa, que acabou sendo prejudicial ao paciente, fora do que está previsto nos conceitos médicos, né? Então, por negligência, por imprudência, por imprudência em si mesmo, né? Ele acaba colocando doses excessivas e aí isso pode fazer com que faça um mal danado ao paciente. Ou ele fornecer alguma droga a algum paciente, né? Sem que o paciente necessite real daquele medicamento. Então, pode sim responder aqui pelo tráfico culposo, a pena é de detenção de 6 meses a 2 anos. Se a pena máxima não excede 2 anos, nós já sabemos que se enquadra no IMPO, infração de menor potencial ofensivo. Aqui é detenção e, obviamente, não é equiparada a crime hediondo também. Show de bola? Beleza. Já vi questão cobrando se o tráfico culposo é apenado com detenção, se você tinha que falar que sim. Sobre a embarcação, pessoal, conduzir embarcação ou aeronave após consumo de drogas, expondo a dano potencial à incolumidade de outrem. Pessoal, se a embarcação ou aeronave nós estamos falando após o consumo de drogas, nós estaremos falando aqui da nossa legislação de drogas. Se for álcool, por exemplo, aí já é lá nas contravenções penais. Mas aqui nós estamos falando de embarcação ou aeronave após consumo de drogas. Então a lei mais específica é a lei de drogas. Detalhe aqui, ele fala no caso de perigo concreto. O que é o caso de perigo concreto? Tem que mostrar o real dano potencial que existiu naquele caso para ver se houve, porque se não tiver nenhum perigo, teoricamente ele não iria responder pelo artigo 39. Só que perceba que o simples fato de alguém estar conduzindo uma aeronave sob efeito de drogas, já há um dano potencial a todas as pessoas. Então isso praticamente irá acontecer sempre. Então o perigo concreto ele exige que haja comprovação de que houve o risco real às pessoas próximas ali, né? Então tem que mostrar que houve, que expôs a dano potencial à incolumidade de outrem, beleza? Se o cara, por exemplo, está só manuseando a aeronave ali, não chega a sair do lugar com ela, enfim, ele não vai responder, até porque não tirou ela do lugar. Mas se ele começa a colocar ela em ação e chega quase a atropelar algumas pessoas sob efeito de droga, aí sim ele responde aqui pelo artigo 39. Show, show, show! Ó, bora fazer questões. 4 questõezinhas aí pra gente. Eu vou ter que sair da frente. Pausa o vídeo, jovem. Manda ver. Sem tempo a perder. Questão de escrivão de polícia, Instituto AOCP. No tocante à lei de tóxicos, para a lavratura do auto de prisão em flagrante por tráfico de drogas, previsto no artigo 33 caput, é indispensável para a materialidade do delito. Vamos lá. Que o sujeito esteja exercendo a venda do entorpecente proibida. Pessoal, se fosse só a venda para fazer a materialidade, estava fácil. A gente ainda não chegou a comentar isso aqui, mas perceba o seguinte, só a venda não é o suficiente. O que é suficiente para materializar? Porque imagine a seguinte situação, o cara está lá fumando um cigarrinho. Até então você não sabe se aquilo lá é um cigarro de palha ou se é maconha. E aí você pode prender um cara sem saber se realmente é uma maconha ou não. O que é necessário? Necessário que haja um laudo de constatação provisória. Isso é um laudo pericial, a própria perícia criminal que vai fazer esse laudo. Mas perceba o seguinte, pessoal, esse laudo, a gente ainda não comentou sobre ele será realizado depois da apreensão daqueles materiais, do cigarro, do pó que foi apreendido ali, enfim. Então, para materializar, primeiro o cara tem que praticar qualquer uma das ações previstas no artigo 33, de tráfico. Segunda coisa é ter a comprovação científica, que é o próprio laudo de constatação provisória realizado por peritos criminais.
Vamos ver o erro das demais. Não é simplesmente que o sujeito esteja exercendo a venda de substância proibida, tem que comprovar que realmente aquela é uma substância entorpecente proibida. Que o agente possua quantidade, vamos marcar a letra B como resposta então. Letra C, que o agente possua quantidade superior a 10 gramas, não é a quantidade que vai ser definida. Não existe uma quantidade objetiva, né, para definir se é usuário, se é tráfico, se não é. Que a detenção ocorra em via pública, não tem nada disso. Que haja testemunha do exercício de venda do entorpecente? Não. Se tiver ali, se for pego em flagrante, não há o que se falar em testemunha, não tem nem o que se pensar. Vamos lá para a segunda questão. Polícia Federal, delegado de polícia. Aquele que adquirir, transportar e guardar cocaína para consumo próprio ficará sujeito às mesmas penas imputadas àquele que adquirir, transportar e guardar cocaína para fornecer a parentes e amigos. Pessoal, calma, respira. Olha o que ele fala aqui. Primeiro ele vai transportar, adquirir e guardar para consumo próprio, consumo pessoal. Nossas palavrinhas mágicas. Se é para consumo pessoal, para consumo próprio, não estamos falando de tráfico aqui, estamos falando de usuário. Aí ele fala, ficará sujeito às mesmas penas do que aquele que adquirir, transportar e guardar cocaína para fornecer a parentes, ainda que gratuitamente. Não interessa se é gratuitamente ou não, pessoal. Se você forneceu a terceiros, você já está incorrendo no crime de tráfico. É óbvio que o tráfico é mais pesado, reclusão de 5 a 15 anos, mas existe também o tráfico de menor potencial ofensivo, que é aquele que você oferece, eventualmente sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento para juntos consumirem. Beleza, mas aqui ele não está falando isso. Ele está falando que você vai fornecer a parentes e amigos gratuitamente. Aqui é o próprio tráfico. Aqui tem pena de reclusão, então não é a mesma pena. CESP 2018, o escrivão. Em caso de prisão por tráfico, em caso de prisão por tráfico de drogas ilícitas, o juiz não poderá substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Isso é lá do artigo 44, nós ainda não lemos ele, mas nós já comentamos isso demais. Então, quando ele fala que o juiz não pode substituir, está falso. Já há o entendimento jurisprudencial de que o juiz pode sim substituir essa pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Então, esse item está errado. Mais uma questão, prova de delegado da Polícia Civil CESP 2018, Polícia Civil do Maranhão. Agora eu tenho que sair da frente. No que se refere ao processamento do crime de tráfico de drogas, assinale a opção correta. Conforme as circunstâncias, a aplicação do... só um detalhe, pessoal. Essa questão ela vai ter duas respostas corretas, porque ela está desatualizada, por uma mudança de entendimento que nós tivemos em 2019. Então veja, conforme as circunstâncias, a aplicação do princípio da insignificância é cabível. Agora sim, em 2019 mudou o entendimento, a partir de 2019 passou a ser o quê? Cabível sim. Então o item A está correto. B. É incabível a progressão de regime prisional, devendo apenas ser iniciado e totalmente cumprido em regime fechado. Pessoal, cuidado. Tanto crimes hediondos quanto seus equiparados, tortura, tráfico, terrorismo, eles não há exigência, isso fere o princípio da individualização da pena, não há exigência, a jurisprudência já entendeu que ele pode sim iniciar apenas sem ser em regime fechado, tá? Não há essa obrigatoriedade, então pode iniciar em regime sem ser o regime fechado, sem problemas. A jurisprudência já emitiu parecer a esse favor. A fixação da pena base pelo juiz deve levar em conta, entre outras circunstâncias, a quantidade de droga. Sim, além da quantidade de droga apreendida, entre outras circunstâncias. O que são essas outras circunstâncias? É a própria natureza da droga, a personalidade e também a conduta do agente, conduta social do agente. Mas, é óbvio, entre outras circunstâncias, ele leva em consideração também a quantidade de droga. Está certinho esse item. Por isso também está correto. É necessária a demonstração da efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação para a incidência de caso de aumento de pena. Nós vamos ver ainda na próxima aula, primeira coisa da próxima aula, mas pessoal, não é necessária a demonstração da efetiva transposição. Basta que seja comprovada a intenção de realmente transpor essas fronteiras. O cara está lá no aeroporto, está lá com a droga para transpor fronteiras. Opa, se foi comprovado que ele iria para fora com essa droga, já vai incidir aqui nos casos de aumento de pena, mesmo que ele não tenha conseguido levar essa droga em si.
É incabível a conversão de pena restritiva de liberdade, pena privativa de liberdade, em pena restritiva de direitos? Não é incabível, é possível sim. Beleza? Duas respostas, porque na época foi só o item C como correto, mas agora com a mudança de entendimento do STF, o princípio da insignificância também é cabível à lei de drogas. Show de bola? Com isso, a gente chega em mais um final de aula. Pessoal, obrigado. Estamos detonando a lei de drogas, detalhado para você não errar suas questões. Tenho certeza que você está mais preparado agora. Vamos juntos para mais uma aula daqui a pouquinho. Até a próxima aula. Tchau!